Olá meninas, eu sou a Aline Rogério, professora de costura criativa, e hoje eu venho mostrar para vocês aqui o nosso passo a passo, que é essa nécessaire para guardar aí as coisinhas do bebê, tá? Aqui dá para guardar a fraldinha, coloquei a capinha de caderneta de vacinação aqui junto, o bolsinho para pomada e o espaço para o lenço umedecido. Mas antes de acompanhar esse passo a passo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações, que toda semana a gente tem vídeo novo, às quarta-feiras, 7 horas da noite. Então, se você está iniciando aí na costura criativa ou já faz parte desse mundo de costura, não se esqueça de se inscrever para estar por dentro de todas as nossas aulas, tá? Essa aqui é uma aula que já tem aí rolando no mundo da costura criativa. Aqui no YouTube tem alguns vídeos, no Pinterest tem algumas fotos também. Mas eu quis fazer uma coisinha um pouco diferente, tá? Nesse passo a passo de hoje, a gente vai colocar zíper nos dois bolsos. Aqui, o bolso de fralda eu fiz em plástico cristal. E o bolsinho para colocar a pomada, ele tem aqui um elástico para a pomada ficar bem presa, tá bom? Por que eu resolvi fazer assim? Eu fiz bastante nécessaire dessa, já tem uns 4 anos que eu trabalho com ela, e antes eu não colocava zíper e o bolso da pomada era normal. E aí, eu percebi que conforme a gente fecha a nécessaire, o lenço umedecido escorrega, a fralda pode cair. Então, por isso eu trouxe esse passo a passo diferenciado, bem protegido, para vocês poderem oferecer essa diferença para sua cliente. Então, é isso, gente. Eu espero que vocês gostem. Esse tecidinho bonitinho aqui de girafa é lá do site da Cris Ramos. O link tá aqui na descrição do vídeo, tá? Para você ir lá fazer a sua compra. Compras acima de R$100, as minhas seguidoras podem usar o meu cupom AlineArt, tudo junto em minúsculo, para ganhar desconto. O zíper também é do site e o cursorzinho também, tá? Então é isso, gente. Eu espero que vocês gostem da aula e vamos ao passo a passo. Bom, meninas, vamos começar aqui então o nosso passo a passo do porta-fraldas. Eu vou passar aqui rapidinho as partes que vocês vão ter que cortar e as medidas, tá? Aqui eu estou com a parte do corpo, é um tamanho de 55 por 27, 2 vezes no tecido e 1 vez na manta. Uma das partes do tecido, que é essa de baixo, eu já estruturei na manta, coloquei na manta R2, passei o ferro, tá? A outra parte eu deixei soltinha. Pra parte do bolso, a gente vai precisar aqui, ó. Eu vou fazer esse bolso no plástico cristal, que vai, deixa eu mostrar na outra peça que eu tenho aqui. Ó, esse bolsinho aqui de pôr a fralda, eu fiz no plástico cristal. Quem quiser fazer no tecido, pode fazer no tecido, tá? Eu tô usando, então, pro bolso do porta-fraldas, 1 vez no plástico cristal, esse aqui é de gramatura 0,20, no tamanho de 16 por 27, tá? E eu cortei para o bolso do lenço, 2 vezes no tecido e 1 vez no nylon acoplado, também o tamanho aí de 27 por 16, tá? Esse preenchimento, essa estruturação desse bolso aqui, gente, eu tô usando nylon acoplado, era o que eu tinha aqui. Quem quiser pode usar TNT de 100 ou 120, TNT de 150 fica bem durinho também. Pode usar entretela, pode usar feltro, pode usar o que vocês tiverem aí que dê pra dar uma estruturada nesse bolso, tá? Esse aqui vai ser o do porta-lenço. A gente vai usar também um pedaço de tecido, esse eu não medi, vou medir agora. Esse aqui é pra pôr as pomadas, ele tem um tamanho de 40 por 15, gente, olha só. É 1 vez no tecido, 40 por 15. A gente vai dobrar ele assim na hora de fazer o bolsinho, tá? Dá a impressão que ele tá bem larguinho aqui, na hora que vocês cortarem. Ele vai diminuir porque aqui eu vou usar um pedacinho de elástico pra dar uma segurada nesse bolso. O que acontece? Esse pedacinho de elástico, ele tem 10 centímetros, tá? Que eu vou usar ele pra fazer o meu bolsinho do porta-fraldas.
Esse passo a passo, gente, é uma aula que tem bastante aqui no YouTube. A gente já se vê bem por aí. Mas eu quis adaptar algumas coisas que eu vi que não tava legal nos outros porta-fraldas que eu fiz. Que eu já faço essa peça aí há mais ou menos uns 4 anos. E o que eu fazia, bolso do lenço, bolso da fralda não tinha zíper. E o bolso da pomada não tinha esse elastiquinho aqui, nunca vi com esse elástico. Mas eu acho que não fica tão seguro quando dobra essa bolsinha, o lenço umedecido desce, às vezes a fralda acaba saindo. Então, o que acontece? Tô passando pra vocês aqui esse passo a passo bem, com acabamento bem legal, pra ficar tudo bem protegido dentro da necessaire, tá? Então, os dois bolsos, o do porta-lenço e do porta-fralda, vai ter zíper, e aqui no bolsinho da pomada, a gente vai colocar esse elástico. Deixa eu mostrar aqui no que eu tenho pronto, olha só. Que aí ele fica mais fechadinho aqui, a pomadinha tá aqui dentro, ó. Quando não tem esse elástico, eu acho que fica muito fácil da pomada escorregar, e aí se a pessoa segurar assim de ponta cabeça, ela até cai. Com o elástico, eu acho que ficou mais protegido, tá? Então é assim que a gente vai fazer. Então tá aí a medida do bolsinho da pomada, o elástico, a gente vai usar o viés de acabamento, 2 pedaços de zíper aqui. O meu zíper, ele tá maior que a largura do meu corpo, um pouquinho, tá? Esse meu zíper tem 30 centímetros. 2 zíperes, esse que eu tô usando é o de gramatura, aliás, de espessura 3 centímetros, tá? 2 cursores, lembrando que se o seu zíper for de 3, o seu cursor também tem que ser, tá? Se for 5, o cursor também tem que ser 5, tá bom? Bom, eu acho que de material é isso aí que a gente vai usar. E agora a gente vai começar a preparar. Eu vou pôr aqui no cantinho e vou mostrar pra vocês. Primeiramente, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser aqui fazer o arredondamento da aba, tá? O que eu vou fazer? Aqui as minhas 2 partes principais. Essa tá estruturada na manta e essa não. O que eu vou fazer? Vou juntar, ó, frente com frente, bem certinho. Deixa eu pegar nessa pontinha que tá mais certinha, a outra ficou meio torta. E aqui, olha, nessas 2 pontinhas, agora com esses tecidos todos juntos, eu vou arredondar. Eu aqui vou usar essa régua. Gente, tem uma paradinha pra prender a cachorrinha que ela tava latindo demais. Mas então, aqui pra fazer essa parte arredondada, eu vou usar essa reguinha aqui, que é da Aline Ribeiro, tá? Ela tem esses 3 tamanhos de cantinhos arredondados e esse pra caixinha de leite. Mas eu tô usando esse daqui, ó, esse lado. Mas quem não tiver esse tipo de régua, pode pegar uma tampinha da cozinha, um copo, alguma coisa que se encaixe bem legal, que faça uma curvinha num tamanho bom. E aí vocês usem a mesma coisa dos 2 lados, tá? Eu já risquei aqui. Olha lá onde eu risquei. E agora eu já posso vir com a tesoura e cortar junto aqui esse tecido nessa posição que ele tá. Tá? Corta e vamos reservar, que agora a gente vai preparar os bolsos. Deixa eu pegar, voltar com os bolsos aqui. Deixa eu separar. Então, o que a gente vai fazer? Vamos preparar primeiro o bolso do lenço umedecido. O que eu vou fazer? Aqui tá o material que eu tô usando de forrinho, de estruturação aí pro meu bolso. Vou colocar uma parte do tecido assim, o desenho virado pra mim. E a outra parte eu coloco do avesso, olha, frente com frente, tá vendo? Olha lá as 2 estampinhas. Frente com frente. Coloco bem certinho. E aí, quem tiver em casa, aqueles pacotes de lencinho umedecido, que inclusive eu já fiz essa arte aqui no meu. No meu não, esse aqui é o que meu filho usa, eu arranquei a tampinha. Tirei a tampinha pra mim usar, pra fazer o molde uma vez e acabou ficando sem. Quem tiver, usa a própria tampinha pra riscar. Quem não tiver,
Eu vou disponibilizar aqui, olha, esse molde, tá? Vai estar o link aqui embaixo para vocês baixarem. E aí, vocês vão usar ele, a parte arredondada, a parte oval, pra falar a verdade. Mas o que que acontece, gente? Preste atenção, tá? Vocês não vão centralizar o molde no nosso material e riscar. Aqui, vocês vão colocar o molde um pouquinho pra cá, deixando aqui 1 centímetro, que isso aqui vai ser a margem da nossa costura que a gente vai fechar. Deu essa margem de 1 centímetro, agora sim, eu vou riscar. Tô usando aqui aquela caneta que apaga com o ferro. E eu vou riscar aqui em toda a volta da partezinha oval. Dessa maneira, deixa eu mostrar de pertinho pra vocês entenderem. Ó, aqui o espaço do lado do molde oval vai ficar maior. E de cá menor. Porque depois que a gente fizer o acabamento, esse aqui vai ficar na beirada da peça. Na hora que a gente for posicionar, vocês vão entender o porquê desse espaço maior para margem de costura. E aí sim, depois da peça pronta, a partezinha do lenço ficar posicionada no meio, tá? Então, tá lá. Risquei. Vou alfinetar, coloca bastante alfinete para ficar bem presinho, tá? E a gente não ter problema desse tecido se mexer. Coloquei alfinete, vou lá na máquina e vou passar uma costurinha em cima do meu risco, tá? Em toda volta, em cima do meu risco, começo e termino com retrocesso. Então, é isso. Vou lá na máquina fazer essa parte. Passei a costura aqui, então. Olha só. E depois que a gente fez essa costura na partezinha oval, a gente vai recortar aqui dentro, a gente vai tirar essa parte. Olha só como vocês vão fazer. Vamos dobrar. Dar um pique aqui no meio. Ó. E agora, a partir desse pique, eu venho cortando, tomando muito cuidado para não pegar na linha, tá? Dou aí uma distância de pelo menos meio centímetro. Então, ficou assim. Depois que eu cortei, eu vou desvirar, olha só. Eu vou pegar somente uma das partes do tecido, desse jeito, e passar ele por dentro aqui do buraco. E aí, eu venho endireitar ele de cá. Nessa hora, só precisa ter paciência de ajeitar aqui, tá? Não aconselho a ficar dando pique quando ele estiver do lado avesso. Geralmente, em coisas arredondadas, a gente costuma fazer esse pique, né? Todas as vezes que eu fui fazer, acabei descosturando a minha peça, tá? Então, só cortando assim, meio centímetro de distância, já dá pra ajeitar aqui certinho. Ó, dou uma ajeitadinha com a mão, e aí eu vou usar um pouco aqui o auxílio do ferro de passar. Quem estiver usando o nylon acoplado igual eu, usa o ferro na temperatura mais morna, pra não danificar ele ali por baixo. Agora sim, olha, ele tá bem endireitadinho, eu vou na máquina de novo e vou passar uma costurinha, olha, rebatendo uma distância de meio centímetro aqui, rebatendo toda a volta desse bolso do lenço umedecido, tá? Depois que eu fizer isso, eu já vou aproveitar e vou passar uma costura de segurança. Quando a gente fala costura de segurança, quer dizer que na beiradinha, não é pé de máquina. Em toda a volta aqui desse bolso, segurando todas as partes do material, tá? Então, eu vou na máquina fazer isso aí e já volto pra mostrar pra vocês. Bom, meninas, depois que eu fiz as costurinhas, então, olha... Costurei a parte oval e fiz uma costura em toda a volta do bolso. Agora, a gente vai preparar os bolsos, tá? Eu vou pegar esse e também o do plástico cristal. Que eu perdi ele aqui. Já já a gente acha.
que eu vou fazer? O que eu já fiz, aliás? Eu cortei, deixa eu contar, 1, 2, 3, 4, 5. 5 pedaços de viés, mais ou menos, aliás, mais ou menos não, pode ser maior, mas não pode ser menor que a largura dos nossos bolsos, tá? O que eu vou fazer com esse viés? Olha só. Eu vou dobrar ele, venho apertando, vincando ele, pra que ele fique assim, ó, dobradinho. Eu vou fazer isso em todas as partes, nos 5 pedaços de viés que eu cortei, tá? E aí, depois que a gente cortou, o que a gente vai fazer? Eu vou pôr ele aqui, ó. Lembra que a gente não riscou a parte oval centralizada? A parte oval tá um pouquinho pra cá. O meu viés eu vou colocar nessa parte onde está mais próxima a minha marcação da parte oval, tá? Então, olha lá. Eu vou colocar assim o meu viés e passo uma costurinha nessa beiradinha aqui, tá? Vou colocar esse viés nessa parte do bolso do lenço umedecido. No bolso do plástico cristal, que ele tá aqui, achei o fugitivo. Eu vou colocar nas duas laterais, tá? Só do plástico cristal. Vou colocar de cá e vou colocar de cá. Um viezinho também. Vou aproveitar e já vou colocar viés aqui nos meus 2 zíperes. Que jeito, olha só. Ó, vou vestir aqui o meu viés nessa beiradinha do zíper. Ajeito bem e venho, passo uma costurinha aqui, ó, tá? Bem aqui, em toda a volta. Lembrando que ele tá sobrando aqui, porque o nosso zíper tá maior pra hora de pôr o cursor. Então, vou colocar um viés em cada zíper, tá? Somente em um dos lados do zíper. Olha só, gente, passei o viés, então, ó, dos 2 lados no bolso de plástico, olha a costurinha bem na beiradinha. De um dos lados no bolso do lenço umedecido. E nos 2 zíperes eu passei de um lado o viés, tá? Deixa eu mostrar de pertinho aqui do zíper. Tá bom? E agora, a gente vai colocar o zíper nos 2 bolsos, tá? Olha, essa partezinha do zíper que ficou sobrando de cá sem viés, eu vou colocar assim, ó. Vou mostrar de pertinho. Tá bom? Dessa maneira, lembrando de deixar paralelo aqui, olha, a pontinha dos 2 viés, tá? Pra ficar certinho. Vou na máquina e passar uma costurinha na beiradinha, tá? Do lado de cá. E eu vou fazer a mesma coisa aqui no meu bolso de plástico cristal, olha só. Vou colocar aqui na beiradinha do zíper, lembrando de observar viés paralelo um com o outro e passo aqui a costurinha nessa beiradinha de cima, unindo ao zíper. Olha lá, então, como ficou. Ficou lindo, né, gente? Esse zíper amarelo com o viés azul, olha só. E agora, a gente vai colocar o cursor. Aqui no bolso do lenço umedecido eu já coloquei, mas deixei um pra gente colocar junto, pra mim passar a explicação pra vocês. Então, olha, vou pegar aqui na beiradinha e eu vou abrir um pouquinho meu zíper, tá? A gente fala um pouquinho, mas não precisa ser só um pouquinho. Pode abrir, olha, até aqui, tá bom? Vou dar um pique em um dos lados, o lado que você se sentir mais confortável. Eu faço o pique de cá, sou canhota, então talvez você que seja destra vai fazer o pique do lado de cá, tá bom? Olha só o cursorzinho bonitinho que eu tô usando. Lembrando aí, o tecidinho, o zíper e o cursor são lá do site da Cris Ramos, minha parceira. Vou deixar o link do site dela aqui na descrição desse vídeo. E compras acima de R$100 para vocês que são as minhas seguidoras
podem usar lá o meu cupom Aline Arte, tudo junto em minúsculo, tá? Lá vem de zíper, cursor, tecido sintético, tesoura, alfinete, vários tipos de coisa aí pra gente que trabalha com costura criativa, tá? Então, olha só, o meu cursor, ele tem uma partezinha arredondada e a partezinha retinha. A gente vai introduzir aqui na parte arredondada, tá? E eu vou trazer o meu cursor até onde ele chega aqui, ó, pertinho dos dentinhos onde eu cortei. Tá vendo? Chegando aqui, aí eu introduzo aqui na outra parte, seguro as duas pontinhas e puxo, tá? Tá aí. Tá ficando lindo, gente. Gostei demais dessa cor aqui do zíper e do viés. Quem gostou? Quem assistiu até aqui, gostou aqui da combinação, deixa nos comentários. Eu amei. Quem me acompanha, quem já me conhece, sabe que eu adoro cores em choque, principalmente zíper e viés. Esse aqui eu gostei bastante. Bom, vou reservar aqui. Agora a gente vai preparar o bolsinho da pomada pra gente montar a nossa necessairezinha aí, tá? Lembrando aí, olha, o nosso bolsinho da pomada é um tecido só. Passei as medidas no início, a gente vai dobrar ao meio, do lado direito mesmo. Vou na máquina e vou passar uma costurinha aqui em cima, olha, onde a gente fez a dobra, tá? Mas eu vou filmar lá na máquina pra explicar pra vocês como que a gente vai aplicar esse elástico aqui atrás. Bom, gente, vou mostrar aqui, olha, como que a gente vai pôr o elástico, tá? Se a câmera tremer um pouquinho, é porque o Matheus tá me ajudando aqui. Passei uma costurinha aqui no tecido, e aqui na parte que for do avesso, a gente pega o nosso elástico. Vou posicionar ele aqui na pontinha, ó. E aí, eu começo dando uma costurinha aqui. Chega aqui pertinho, Matheus, pra mostrar. Dei uma costurinha e um retrocesso apenas no início, tá? E agora, o que que eu vou fazer, ó? Ergue assim. Aí, segura. Vou puxar o elástico. Mostra aqui, Matheus. Vou puxar o elástico até ele chegar aqui na pontinha. Lembra que o nosso elástico, ele tá menor que a largura do tecido. Então, a gente puxa ele até ele chegar aqui. E agora, a gente vem costurando. Ó, tô segurando aqui, deixa eu tirar essa mão. Automaticamente lá atrás ele já tá franzindo, tá? Chegando na pontinha, termina com retrocesso. E olha só como é que ele ficou franzidinho. O efeito de franzido, olha aqui. Tá bom? Essa é a parte que vai aparecer na bolsinha. E o elástico ficou aqui atrás, tá? Agora, a gente vai lá pra mesa, posicionar todos os bolsos na parte principal. Vamos, então, aqui agora, olha, preparar os nossos bolsos aqui no corpo, pra gente já terminar a nossa necessaire. Então, olha só, o arredondado tá de cá. Então, eu vou começar posicionando aqui, olha, na parte reta. Aqui, eu vou colocar a parte do lenço umedecido. Aqui, eu vou colocar a parte do bolso de plástico cristal. Eu acabei esquecendo de falar, gente. Quem quiser fazer o bolso do plástico no tecido, vai fazer o mesmo procedimento aqui, ó. Tecido, tecido e alguma coisa pra estruturar no meio, tá? Agora, aqui, olha, a gente vai posicionar o nosso bolso da pomada. Preste atenção agora pra vocês entenderem como a gente vai ajustar isso aqui. Eu vou abaixar um pouquinho, pertinho. O que acontece, ó? A beiradinha vai entrar aqui, ó, embaixo dos dois viés. Tá grande ali ainda, tá? A gente vai fazer o acabamento. Posicionei, é desse jeito que tem que ficar. Eu vou vir aqui em cima e colocar um primeiro alfinete, tá? Agora, a gente ajeita bem retinho. E vamos colocar mais alfinetes aqui embaixo. Ó, agora eu tiro esses dois bolsos que já medi certinho. Vou na máquina e vou passar uma costura. Começando nas duas pontinhas do elástico. E desço reto.
vai sobrar um pouco de tecido de cada lado por causa do formato que ficou. Aqui em cima ele ficou mais estreito, é assim mesmo, a gente vai... Não vamos esticar o elástico assim, ó. Não é isso, esticou e passa a costura reta, não, é desse jeito mesmo. Tá enrugadinho? O meu guia vai ser aqui, ó, a beiradinha do elástico, tá? Do retrocesso e venho reto. O que sobrar aqui, depois a gente vai tirar. Venho reto de cá e de cá. Olha só, gente, como que ficou a minha costura, que agora vocês vão entender. Tá vendo? Ela desce retinha aqui da beiradinha, tá? E sobe. Agora, esse excesso que sobrou de tecido, a gente pode tirar, tá? Do lado de cada costura, ó. Deixa eu dobrar assim. Tá? De cá também. Ah lá. Sobrou uma pontinha aqui, acabei deixando. Tá bom? Agora o bolso tá prontinho. Agora sim, a gente pode voltar aqui com os nossos outros dois bolsos. Posicionei bem certinho. Vou medir, caso alguém tenha dúvida, a distância que tá dando aqui, ó, dos meus dois bolsos é de 8 centímetros, tá? Esse tamanho que eu deixei aqui, 8 centímetros. Vou alfinetar tudo aqui. No plástico não pode, então eu alfineto no viés. E agora eu vou fazer as seguintes costuras. Uma costurinha na beiradinha desse viés aqui, pra fechar o bolsinho. Uma costurinha na beiradinha desse viés, pra fechar o bolsinho. E outra costurinha nesse viés aqui. Assim, a gente vai deixar os bolsos todos posicionados. Bom, gente, costurei aqui todos os meus bolsos, deixa eu mostrar de perto. Todas as partes do viés foram costuradas e agora a gente vai usar a outra partezinha da parte principal que tava guardado, sabe? A gente vai virar isso aqui do avesso. Vamos posicionar aqui, olha, bem certinho. Isso quem for fazer com viés. Deixa eu explicar aqui rapidinho, quem não quiser usar viés vai fazer assim, ó. Seguinte. Quem não for usar viés, igual eu, vai colocar frente com frente aqui, tá? E vai passar uma costura em toda a volta, deixando aqui 4 dedos abertos pra desvirar, tá? Costurou em toda a volta, desvira através dessa abertura aqui e faz um acabamento nessa pontinha, tá? Mas como eu vou pôr viés, porque nós amamos o viés, né? Eu vou posicionar aqui. Coloca bem certinho. Venho com o ferro quente e passo tudo aqui, pra deixar bem certinho. Depois que eu passei o ferro, eu vou na máquina e passar uma costura em toda a volta com um pé de máquina, a distância de um pé de máquina aqui, pra gente deixar tudo bem certinho, tá? Bom, gente, olha só, eu passei a costura em toda a volta do meu trabalho e refilei o que sobrou. Olha, cortei bem rente a costurinha. E agora eu tô aqui na máquina pra gente colocar o viés, tá? Aqui tô com o meu viés, eu vou abrir um dos lados dele e dar uma dobradinha assim. Estou do lado de dentro da minha peça, tá? Do lado onde está os bolsos. Deixa eu diminuir meu ponto. E aí, gente, ó, eu venho fazendo uma costurinha, desculpem, em toda a volta. Lembrando que a minha costura sempre vai acompanhar a marcação da dobrinha do viés que a gente abriu. Ó, sempre vai abrindo o viés e deixando o viés paralelo também com o tecido. Estamos chegando na esquininha do trabalho aqui. A gente faz o seguinte, ó, chegou,
levantamos o calcador, levantamos a agulha, tiro o trabalho e vou fazer essa seguinte dobra com o viés, ó. Com esse dedo eu seguro aqui e dobro ele pra cá. E depois eu dobro assim. Viro meu trabalho e continuo a minha costura aqui, seguindo a marcação da dobra. Já já a gente chega na outra pra me explicar de novo. Cheguei em mais uma esquininha, levanto o calcador, levanto a agulha e vou dobrar da seguinte maneira, com a partezinha aqui desdobrada, tá? Dobro ele todo pra lá. E agora eu dobro ele todo na sequência aqui, ó. Tá bom? E aí a gente continua. Estamos chegando na curvinha para mim explicar para vocês. Tô chegando na curvinha, gente. O que que eu vou fazer, ó? Vou segurar com os meus dedos essa parte do viés. Tá chacoalhando um pouquinho a câmera que eu tô batendo a perna. Olha só, eu seguro com os meus dedos e o viés faz a curvinha certinha, tá? Seguro com os dedos, dou uma amassadinha nele aqui. E a gente faz a curvinha bem tranquilo. Então, eu vou passar esse viés aqui em toda a extensão. Já tô terminando, não vou nem parar o vídeo, que já tá no finalzinho. Essa eu acho que é uma parte muito importante que eu tenho que mostrar sem cortes, porque tem muita gente que tem dificuldade. Olha a curvinha de novo, ó. Vou acertando com os meus dedos. Essa partezinha que fica pra cima, posso dar uma amassadinha. Tô chegando pra finalizar. Aqui, ó, vou cortar um pouquinho pra frente do meu acabamento. Retrocesso, prontinho, ele já tá todo passado de um lado. E agora a gente vai rebater, tá? Vou virar aqui esse viés pro lado de fora, olha só. Aqui tá bem apertadinho aqui, ó. Virei ele pro lado de fora. Agora, o que a gente faz? Dobra esse viés aqui e venho rebatendo, mas preste atenção. Pra linha não aparecer do lado de dentro, a gente tem que dobrar. Tá vendo ali a marcação da minha costurinha aqui, ó? Eu vou dobrar o meu viés de uma maneira que ele somente cubra essa costura. Eu não vou puxar ele ao extremo, assim, até onde ele aguenta vir. Tá? Porque senão a linha vai aparecer aqui dentro. Então, eu vou só cobrir essa costura e vir rebatendo aqui. Então, tá lá, gente. A gente vem fazendo a costurinha na beiradinha. Ó, vem dobrando, só cobrindo a costura. Tô chegando aqui na quininha só pra mostrar pra vocês como que a gente faz essa dobra, ó. Eu ajeito o viés dessa maneira, tá? E depois eu dobro isso aqui pra cima, ó. E faz o cantinho bem perfeitinho. Vou virar aqui. Vou mostrar mais uma vez na outra pontinha. Ó lá, ó. Dobro ele pra baixo e depois faço essa dobrinha. Essa parte não tem muito segredo, tá? Mostrei os cantinhos e aí vocês vêm dobrando e rebatendo essa costurinha em toda a volta. Bom, gente, olha só, depois que a gente passou o viés em toda a volta, deixa eu mostrar como é que ficou a vez do meu viés, ó. Fazendo ele
do jeito que eu falei aqui, somente em cima da costura, olha, ele não sai pra fora, tá bom? Então, foi assim que ele ficou. E aí, tá pronto. Aí, vocês só vão aqui colocar o botãozinho, né? Quem tiver aí o balancinho, o alicate, quem não tiver, procura uma loja, um lugarzinho que coloca um botãozinho de cada lado. Aqui do lado de dentro é fácil de colocar, a gente entra por dentro desse bolso, tá? Pra colocar o botão por dentro, não vai colocar aqui em cima do bolso, não. Usa esse buraco aqui, olha, pra entrar aqui com o balancinho por o outro lado do botão. Então é isso, gente. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa aqui nos comentários a sua opinião. Se você assistiu até agora, até o final, eu agradeço a sua presença, a sua audiência aqui no canal. Lembrando que toda semana a gente tem vídeo novo, toda quarta-feira, às 7 horas da noite, tá bom? Então, até semana que vem. Beijinhos, tchau, tchau. Terminou?